sacrifício não foi em vão. O teu amor ecoa no meu coração. Teu sacrifício não foi em vão. Teu amor ecoa no meu coração. Seja bendito o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Seja bendito o seu sangue que por nós pecadores veio. Sim, neste sangue, com roupas que tão lavas são, os pecadores remidos que perante seu Deus hoje estão. Algo mais que a neve, algo mais que a neve. Sim, neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Se nós a ti confessarmos e seguirmos na sua luz, tu não somente, aleluia, purificas também, ó Jesus. Sim, é de todo pecado, diga. Sim, é de todo pecado. Que maravilhas desse amor. Porque mais alto que a neve, algo mais que a neve, algo mais que a neve. Sim, neste sangue lavar, mais alvo que a neve serei. Deus, irmãos, pode se assentar. É muito bom quando nós entregamos ao Senhor o perfeito louvor. Vamos ouvir a mensagem desta noite com o pastor Valmir. E que Deus abençoe muito sua vida, meu irmão. Em nome de Jesus. Quero te pedir uma coisa neste momento. Não observe nada. Não deixe o inimigo levar a você a pensar nada. Mas esteja atento somente para ouvir o que Deus há de nos falar. Amém?
Os irmãos não sabem da dificuldade para realizarmos este culto hoje. Mas até aqui nos ajudou o Senhor. A penúltima canção que nós cantamos, Deus deu ao Fred. E é uma pérola no reino. Eu quero te pedir que à saída, você procure o seminarista Fabiano e o seminarista Diogo e adquiram um CD do Fred. E vai abençoar muito a sua vida espiritual e a sua casa. Amém? Pastor Valmir, meu pastor, vou te apresentar, mas o pastor Wellington, que assim já o chamo, vai ser ordenado em nome de Jesus em março. Dezembro vai passar na comissão de teologia e de ética. Vai deixar, se Deus quiser, mês que vem, de ser vice-presidente da igreja, para ser um colega futuramente meu de pastoreio, meu auxiliar, em nome de Jesus. Eu quero agradecer a Deus por sua vida aqui. Amém, pastor? Então, queria que você sentado aí estendesse suas mãos para cá. E entendesse que através do pastor nós vamos ouvir a voz de Deus. Amém, irmãos? Oremos ao Senhor. Pai amado, te agradecemos, Senhor, pela vida do pastor Valmir. Pai, seja com ele, meu Pai, como boca do Senhor, meu Pai. Porque o teu servo, Senhor, é um lutador na tua obra. Sustenta ele, meu Pai, por onde ele passar, por cada mensagem apresentada, e que cada um, Senhor, possa entender a tua boa vontade nesta noite. Abençoa, Senhor, a cada irmão que está aqui. Pai, agora eu quero também aproveitar esse momento, Senhor, para que o Senhor possa estar visitando o coração do Paulinho, Senhor. Fortaleça ele, Senhor, para que ele possa estar aqui conosco, louvando e te adorando. Obrigado por tudo, Senhor. Amém. Glória a Deus. Diga comigo assim: chuva, vento, fogo. Mais alto, só a igreja de Deus vive. Vamos lá? Bem alto. Ainda está fraco, né? Mais forte, vamos lá? Chuva pedimos a Deus para molhar a semente da vossa fé, a fim de que ela possa produzir para a glória do nome do Senhor. Vento pedimos ao Senhor para tremular a bandeira da vossa esperança, de que dias melhores virão, que esse 32º aniversário é só o início de muitas bênçãos que ainda há de vir. Fogo pedimos porque a Bíblia diz que por se multiplicar a iniquidade o amor tem se esfriado em quase todos. Mas nessa noite o fogo de Deus há de arder sobre a sua vida nessa noite. Você pode aplaudir o Senhor. Aleluia. Glória seja dada ao nome do Senhor. Isaías, capítulo de número 62, versículo de número 3. Cada livro, como Isaías, um livro que, na verdade, representa o grande aspecto messiânico da Bíblia. Cada texto, como o do 62, que apresenta uma redenção realizada, pois Isaías 48 é redenção prometida. De 58 em diante é provida, mas de 60 até 66 é realizada. Cada frase como esta: serás como uma coroa de glória nas mãos do teu Deus, um diadema real, louvado seja Deus. Coroa, poder, diadema, autoridade. Amados, eu não costumo fazer aquela prévia de apresentação, pois eu me sinto em casa. Há muito já profetizei a bênção que hoje está acontecendo sobre esta igreja. Que bênção ver a coisa tão renovada, tão abençoada. Mas eu quero dizer para vocês que, diante deste privilégio, com grandíssima responsabilidade, de ocupar a tribuna no lugar do nosso ícone, pastor Heber Silva, vejo que a responsabilidade é grande, pois somos diferentes. Ele é muito mais eloquente do que eu. Mas o que me consola é que é o mesmo Espírito que inspira tanto a ele quanto a mim.
E tenho certeza que assim como ouviríamos uma bela mensagem, uma retórica maravilhosa da sua boca, nesta noite tenho sim uma palavra do trono de Deus para o trono do vosso coração. Esperamos que saiamos daqui nesta noite felizes, alegres, agradecidos a Deus pela oportunidade de participarmos desse evento tão maravilhoso. Mas a responsabilidade me faz deixar uma frase para vocês. Hoje cai sobre mim esta frase. Diga comigo assim: não basta ter que dizer alguma coisa. É preciso ter alguma coisa para dizer. Vamos repetir? Não basta ter que dizer alguma coisa. É preciso ter alguma coisa para dizer. Quantas pessoas sabem que tem que dizer alguma coisa? Mas às vezes não tem esta coisa para dizer. Mas do trono da glória, desde 1 hora até 6 horas, para chegar atrasado, quando pego na palavra eu não esqueço da vida. Estávamos meditando em um pãozinho quentinho dos céus. Louvado seja o nome do Senhor. Quero iniciar fazendo uma pergunta. O que você vê quando olha para a igreja do Deus vivo? O que você vê quando olha para a igreja do Deus vivo? A Bíblia diz que o amor está se esfriando em quase todo por causa da iniquidade. E em muitos nós não vemos mais aquela alegria ao ver um pastor, ao ver uma igreja. Mas antes que você me responda, o que você vê quando você olha para o seio da igreja, eu queria que, como um apologeta da fé, tal como o apóstolo Paulo em Filipenses 1,6, fui posto para a defesa do Evangelho, que você meditasse em Tiago capítulo 3,2, antes de responder, e pudesse entender que todos nós estamos em construção. Eu queria que, antes que você respondesse, você pudesse meditar em Filipenses capítulo 1, versículo 6, e soubesse que lá tem uma promessa para esta igreja, de que aquele que começou a boa obra em nós, ele é poderoso para completá-la. Eu queria que antes de você respondesse, você também pudesse fazer uma reflexão em 1 de Pedro, no capítulo 5, versículo de número 10. E lá você vai ver que Deus prometeu aperfeiçoar, confirmar, fortalecer e fortificar esta igreja. Eu queria que você, antes de tecer a sua opinião e responder, você pudesse entender, repita comigo assim, ó, o DNA é que prevalece. O tema desta noite é o DNA da igreja. O que prevalece é o DNA. Você pode tentar, se não tiver lá dentro, no DNA, vai acabar manifestando o que você é. O que seria o DNA? O DNA é uma sigla inglesa, desoxirribonucleico ácido, composta de fósforo e açúcar, basicamente. Mas eu não vim aqui falar de DNA, esse código genético do ser humano, que tem as informações do ser humano. Eu vim nesta noite falar para vocês acerca do DNA da igreja. Pergunte ao seu irmão assim: você sabia que a igreja tem um código? Ela tem um código genético. Mas não é humano, não. O código genético da igreja é espiritual. A igreja tem um código genético espiritual. Puxa vida, me pergunte qual. Me pergunte qual. Qual o código genético espiritual da igreja? A sigla do DNA humano é o que, gente? DNA. Como a igreja veio do céu, e o inglês, quando é traduzido, altera, muda, se lê AND.
AND. Levanta sua mão assim, ó. A sigla, diga assim, a sigla desta igreja é AND. Almas, dia e noite. Você pode aplaudir o Senhor? Repita comigo. Alma, dia e noite. Pode abrir o local aqui que não vai ter mais espaço. O que vai prevalecer é a sigla. É o código. Quando miramos alma, dia e noite, não tem como dar errado. E eu vejo essa igreja caminhando nesse aspecto, pois a última vez que vim aqui, não fazia parte esse grande grupo que hoje faz. Não tinha essas cadeiras bonitas, mas eu creio que isso aí é nada. O que está por vir é bem maior, louvado seja o nome do Senhor. Você sabe como a igreja recebeu esse código AND? Você sabe como ela recebeu? Na verdade, a história não é nada boa. A Bíblia diz no livro de Gênesis, no capítulo de número 1, versículo de número 1, versículo de número 25, que Deus deu ao homem todo o poder e autoridade. Deus disse para ele assim, ó, domine sobre todas as coisas, céu, na terra, sobre tudo. Mas se nós abrirmos nossas Bíblias em Romanos 3, 23, nós vamos ver um retrato de o homem descaído, destruído. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Por que isso veio acontecer? Simples. Romanos capítulo 5, 12, com o verso 19, diz que por causa de Adão, um homem, entrou o pecado no mundo. E com esse pecado, o homem que foi criado para dominar todas as coisas, desceu num mergulho profundo para o abismo. O mergulho que, segundo Paulo, em Romanos 1, 23, faz com que o homem realmente desça demais, pois ele deixou de adorar o Deus Altíssimo que habita acima das estrelas, e passou a adorar as aves que voam no céu aurônio, e passou a adorar os quadrúpedes que andam sobre a terra, e não obstante a tudo isso, passou a adorar os répteis que rastejam sobre a terra. Essa decadência fez com que Deus entregasse os homens à paixão. E aquele poder que estava na mão de Adão para dominar todas as coisas, segundo a Bíblia nos informa em Jó capítulo 19, 9 e Salmo 78, verso 61, parte B, o domínio passou da mão do homem para o seu inimigo, e o mundo passou a estar no maligno. O próprio Jesus, em João capítulo 12, 31, se referindo ao inimigo, chama ele de príncipe, porque ele venceu o nosso pai racial Adão. E essa história fez com que o homem estivesse lá no fundo. E o apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 2, versículo 1, apresenta o quadro dessa igreja no fundo. Diz que nós estávamos mortos em delitos de pecados. Estava lá embaixo. Quer ver o retrato da igreja? Isaías capítulo de número 1, versículo de número 5b e o versículo de número 6. Diz que o homem estava todo ele, da planta do pé até a cabeça, todo ele contaminado, de maneira que não havia nada são, só feridas podres. Ainda termina dizendo, sem estar amolecida com óleo. Isaías capítulo 1, versículo 5b e o versículo de número 6. Assim estávamos destituídos, jogados, condenados, quando de repente, Romanos capítulo 3, 21, houve uma digressão. Digressão, uma mudança de assunto, uma mudança de estado. E aquele homem que estava decaído, que estava lá no tremedal da lama, descendo no abismo profundo, tomou uma carona nas asas da graça através de Cristo e passou a subir para a glória, louvado seja o nome do Senhor. De maneira que a Bíblia nos apresenta em Efésios 2, versículo de número 6, o homem assentado em lugares celestiais em Cristo.
Foi Cristo que mudou a história dessa igreja. E é por isso que ela está no ponto certo para o crescimento. Dentro de um programa você diz que é célula. O programa dessa igreja é PSJ, Programa Salvífico de Jesus. E este programa, meu pastor, ele não permite que haja erro, não tem erro. Porque nós que estávamos no abismo, nas trevas, Colossenses 1,15, fomos transportados para o reino de seu Filho em amor. E lá nós recebemos algo tremendo para nos dar vitória contra o reino das trevas. A Bíblia diz em Mateus capítulo 5,14 que nós somos a lâmpada. Por favor, você vai ler luz. Mas aonde você vai ler luz, no grego é lúcino. Nós não somos a luz do mundo, nós somos a lâmpada do mundo. Mas antes que você se entristeça, a Bíblia diz em João capítulo 8, versículo 12, que Jesus é o FUS, Jesus é a luz do mundo. E a luz de Jesus refletindo em nossa vida, aleluia, nós estaremos acendendo nesse mundo trevo. Nós não somos a luz, mas nós somos a lâmpada. E Jesus em nós é uma bênção maravilhosa. Então nós vamos chegar às conquistas, porque nós estamos no programa PJ, que é Programa de Vida para a Salvação. E neste programa, pastor, existe uma coisa interessante, Mateus 8,18. Neste programa nós vamos buscar rejeitados como gadareno, amém? Diga comigo assim, neste programa nós não nos cansaremos até que tragamos para cá rejeitados da cidade como gadareno. Diga comigo, neste programa nós não nos cansaremos, João 8,7, até que venhamos trazer adúlteras como aquela mulher que foi pega naquele flagrante. Complemento dizendo para vocês, Lucas capítulo 18, 35, que neste programa, com a luz de Cristo em nossas vidas, nós não vamos nos cansar até que venhamos trazer cego esquecido à beira do caminho. Interessante, os cegos não ficavam à beira do caminho. Os judeus davam 10% de dízimo e 25% de oferta, entre oferta e esmola. Que não saiba isso nossos irmãos da Universal. Era 10% de dízimo e 25% em oferta e esmola. Então o cego jamais ficaria à beira do caminho. Ele iria para a porta da igreja como estava aquele outro, na qual João e Pedro disse, não temos ouro nem prata, mas o que temos em nome de Jesus te damos. Deixa eu dizer uma coisa para você. Dentro deste programa salvífico de Jesus, vocês não podem se cansar. Eu não posso me cansar de salvar cegos que estejam perdidos à beira do caminho. Na primeira vez que Jesus foi a Jericó. Jesus foi 2 vezes a Jericó. Uma vez foi para fazer um cego se levantar no começo do seu reino, no começo do seu evangelho. E a outra vez foi para fazer Zaqueu descer para pousar na casa de Zaqueu. Você pode dar glória a Deus por isso? 2 vezes em Jericó. Uma vez levantou um cego e outra vez fez Zaqueu descer. Nós não nos cansaremos até fazermos os cegos levantar e os Zaqueus da vida descer. Não nos cansaremos também, Lucas 4, versículo de número 27, de salvar leprosos, desprezados pela sociedade. Era um milagre salvar leprosos, um milagre tão escasso, que sabe qual foi o único e outro salvo de lepra dentro do reino de Israel? Único, não outro, existe outro. Naamã. Desde Naamã, não havia um leproso curado. Deus há de fazer nessa igreja justamente isso. Coisas novas. Diga comigo assim, quem deseja receber algo de Deus que ninguém nunca recebeu. Vamos repetir isso. Quem deseja receber de Deus algo que ninguém nunca recebeu, precisa fazer para Deus algo que ninguém nunca fez. Você pode aplaudir o Senhor? Vai buscar leprosos e cego à beira do caminho. Fazer o que ninguém nunca fez. E você vai ver a bênção que Deus vai fazer nesse lugar.
Queremos complementar dizendo que o DNA, alma, dia e noite, vai continuar sobre essa igreja. Até que aconteça como João 4:20. A igreja possa trazer mulheres como a samaritana, enganada pela religiosidade, porém sedenta da verdade. E por último, essa igreja não se cansará, alma, dia e noite, até que Lucas 23:43 se cumpra. Essa igreja possa resgatar algo que pessoas que estão a 45 minutos do segundo tempo, condenado à morte, como ladrão que estava na cruz, mas Jesus reverteu o quadro e você há de reverter. Alma, dia e noite é o que nós apresentamos para essa igreja. Almas que precisam entender o propósito de Deus para nossas vidas. Almas que precisam entender que só Jesus Cristo pode reverter esse caminho. Por essa razão, enquanto o DNA precisa de fósforo e açúcar, é feito de fósforo e açúcar, o DNA espiritual dessa igreja tem duas composições. Ih, que benção. Se nós abrirmos nossas Bíblias em João, capítulo 19, versículo de número 34, nós vamos ler que Jesus estava na cruz. Logo depois do verso 30, ele dá o brado em hebraico, em grego, totelestai, está consumado. A Bíblia diz que veio um cidadão lá e feriu Jesus. Isso é o que, gente? Água e sangue. Pega este verso de João 19, 34 e faça uma confluência com o 1 de João, capítulo número 5, versículos 7 e 8. E você vai ver que há três os que testificam nos céus: o Pai, o Espírito e a Palavra. E há três os que testificam na terra: o Espírito, a água e o sangue. O DNA dessa igreja é composto de água e sangue, de regeneração e redenção. De regeneração e redenção. Os regenerados pelas águas e os redimidos pelo sangue ganham uma possibilidade maravilhosa de remissão. Só pode ser remido quem é redimido. E nós temos de informar isso quando vamos falar para as almas. Não existe uma condição de alguém que seja remido sem ser redimido. E há até um erro teológico quando alguns dizem assim: sou lavado e remido no sangue. O sangue não reme, o sangue redime. Redenção é o ato de pagar a dívida de outro. A prostituta, o homossexual, o cego à beira do caminho, o ladrão na cruz, todos eles eram redimidos, todos os homens são redimidos. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele aspecto coletivo da salvação. Acontece que, depois da redenção, que é o ato de pagar a dívida, e a palavra de Deus diz que ele já pagou a dívida antiga, Colossenses capítulo 2, versículo 15, ele rasgou a cédula que era contra nós. Precisamos anunciar isso dia e noite para as almas. Quando ele rasgou, agora ele nos possibilita um voo diferente, um voo gracioso, através da remissão. A remissão é o ato de nos tornar novamente aceitáveis a Deus. Então nós fomos redimidos pelo sangue e fomos remidos pela graça do Senhor. É por isso que a Bíblia nos assevera que pela graça somos salvos. Não vem de nós, mas vem de Deus para que nós não venhamos nos gloriar. A salvação é algo especial que está intimamente ligado à remissão. E esta remissão só é possível quando acontece três coisas. Arrependimento para com Deus. Diga comigo assim: todo pecado é contra Deus. Então o arrependimento é para com Deus. Quando você for dia e noite levando a palavra, chama as pessoas para o arrependimento pelo pecado que cometemos contra Deus. Mas não é somente o arrependimento que basta. É preciso o caminho, a porta de entrada, que é a fé. É a fé que possibilita tudo isso. E a fé não é para com Deus. A fé é para com Jesus.
Quando olhamos para a fé, é quando aceitamos a mensagem da cruz. Mas há uma coisa especial: arrependimento, fé e conversão. Jesus não disse para arrepender, ele disse: arrependei-vos e convertei-vos. Sem a santificação, ninguém verá o Senhor. A conversão, ela é atuada pelo Espírito Santo de Deus. É Ele que está te conduzindo de novo para o braço do Senhor. Você sente isso? O Espírito Santo está te conduzindo. O Espírito Santo está te atraindo. Louvado seja o nome do Senhor nesta noite. Ele te trouxe aqui para dizer para você que você precisa se arrepender dos seus pecados, que você precisa olhar para a cruz e ter fé no Senhor, que você precisa buscar um caminho de conversão, um caminho ao inverso, que não basta parar como arrependimento, mas você precisa caminhar para Deus e buscar a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E essa santificação é uma devolução de Deus daquilo que Adão perdeu e que a igreja está trazendo novamente. Semesse e demesse, no hebraico. O homem perdeu aquilo que havia ganho de Deus, a sua imagem e a sua semelhança. A imagem representa aquilo que Deus é, e a semelhança é aquilo que Deus faz. A imagem está no travessão vertical, a semelhança está no travessão horizontal. A imagem denota a nossa santidade para com Deus. A conversão denota a nossa justiça para com o próximo. A imagem denota os nossos frutos. A semelhança denota os nossos dons. Deus está devolvendo para as nossas vidas o verdadeiro DNA dessa igreja. E é por isso que, embora muitos olhem para essa igreja com descrédito, embora muitos não respeitem mais as lideranças da igreja, eu quero dizer para uma coisa para você. Foi o Senhor que disse: ela será. Diga comigo: ela será. Bem alto. Ela será. Diga comigo mais uma vez: ela será. Ela será como Apocalipse 19:9. Vestida com linho branco e fino, que é os atos de justiça. Quando você olha para essa igreja, não se esqueça que ela está em construção. Mas Deus já a colocou com linhos brancos e finos, que são os atos da justiça. Quando você olhar para essa igreja, lembre-se que em Cantares capítulo 4:7, ela será perfeita e formosa, e nela não haverá defeito. Ela será perfeita, formosa, e nela não haverá defeito. Quando você olhar para essa igreja, você lembre que essa igreja, 1 Coríntios capítulo 6, versículo 2 e versículo 3, essa igreja há de julgar o mundo. Diga comigo: a igreja há de julgar o mundo. O verso 3, diga comigo: essa igreja há de julgar os anjos. Se você abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo 19, versículo 28 e 29, repita comigo: esta igreja há de julgar a tribo de Israel. Se você abrir a sua Bíblia em 1 João, no capítulo 3, versículo 2, agora nós vemos como espelho, mas essa igreja, repita comigo, essa igreja verá Jesus como Ele é. Se você abrir a sua Bíblia, no capítulo 3 de Colossenses, no versículo de número 4, diga comigo: essa igreja, quando Jesus voltar em glória, ela se manifestará com Ele em glória. Louvado seja Deus. Você pode aplaudir o Senhor? Quem sabe agora você possa repetir o que você vê quando você olha para a igreja. Eu quero dizer para você que está diante de você o veículo que vai te conduzir no Espírito para o encontro com o Senhor. Hebreus capítulo 10, versículo 25 diz: não afastei da congregação como é costume de muitos. Cuidado com essa história de não a dízimo, não à igreja, não ao pastor, porque vai ser não também ao Senhor. Esta igreja, bota a mão no seu peito assim, diz assim, ó. Vai assim, eu amo a minha igreja. Eu farei tudo para que o sonho do meu pastor
seja realizado nessa igreja. Essa igreja é minha casa. Aleluia. O sonho do meu pastor é o meu sonho. E Jesus vai cumprir tudo que prometeu para as nossas vidas. Aplauda mais o Senhor. Aleluia. E sabe por que tudo isso vai acontecer? Diga comigo, por causa do DNA. Ele que prevalece. Essa igreja nasceu para brilhar. É por isso que Jesus disse que ela é a luz do mundo. O DNA dela é do brilho. E nada nem ninguém vai impedir. Ninguém pode nos separar desse projeto de Deus. E é por isso que eu digo para você que eu vim de Campos para trazer uma mensagem do trono da glória para você. Não quero fazer com que você tenha a igreja como um dos dogmas da igreja. O clero católico tem 12, dentre as quais está a igreja. Os nossos dogmas são aqueles na qual Jesus nos ensinou diretamente, a Santa Ceia e o batismo. Mas nós não podemos viver como estamos vivendo em desprezo à nossa igreja. Esse banco que é seu, guarda ele assim, esse banco é meu. Porque eu tenho presenciado, pastor Maximiliano, muitas pessoas que estão brincando com a igreja e de repente chega alguém novo. Quem aqui é novo convertido? Novo convertido, aceitou agora recentemente, ó, tá vendo? Ó, levanta aí quem é novo convertido, ó, beleza. Sabe o que acontece? O que está acontecendo nos nossos dias? Muitos virão do Oriente e do Ocidente, sentarão na mesa enquanto os filhos do reino vão para o fogo e ranger de dente. Há pessoas que não estão com amor e não estão acreditando no projeto de Deus com a igreja. Aí Jesus vai lá fora, dá um banho de glória e traz para cá. Você pode glorificar a Deus por isso? Foi banho de glória que Deus te deu e trouxe para cá. Trouxe para ocupar lugar de alguém que estava levando a obra de Deus relaxadamente. Mas nessa noite o Espírito me trouxe aqui para dizer para você, você precisa amar a sua igreja, pois ela tem um propósito de Deus de chegar à vitória. E se você não tiver nela, você não sobe. Salvação tem 3 aspectos. Romano é a catedral da salvação. De 1 a 8, salvação individual. De 9 a 11, salvação institucional. De 12 a 16, salvação prática. Se você não estiver ligado junto com a igreja, você não sobe. A Bíblia nos garante que Jesus fez 3 pedidos ao Pai, para terminar. João capítulo 17. O primeiro pedido que o Senhor fez ao Pai foi para ele. Versículo 4 e 5 diz: Pai, manifestei teu nome aos homens, concluindo a obra que me deste a fazer. Você está pensando que Jesus estava com saudade de trono, de ver de cima? O que Jesus mais tinha vontade era de ter de novo a glória. A glória que por amor a esta igreja ele se esvaziou. Ele disse assim, agora volta a me dar a glória. O que Jesus mais sentia falta na terra era a glória. E foi a primeira coisa que ele pediu, volta a me dar a glória. É por isso que o Salmo 24 diz assim, abre os portais eternos para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? É Jesus Cristo. Glória. Ministérios da casa do Senhor. Jesus fez uma oração também pelos ministros. Cadê os ministros? Levanta a mão quem é ministro da casa do Senhor. Ministros. Quem opera como ministro. Jesus fez uma oração pelos ministros. Ele disse assim, Pai, eu quero a glória. Para os meus ministérios, para o meu ministério, eu quero santidade. Santifica-os na verdade. A tua palavra é verdade. E ele diz assim, ó, e é em favor deles que eu me santifico. João 17, 17. Diga comigo assim, Jesus pediu glória para si mesmo. Jesus pediu santidade para o ministério. Mas para mim como igreja, bota a mão assim, ó. Mas para mim como igreja, Jesus pediu unidade. Pai, que eles sejam um. A essência da igreja é a unidade. A essência da igreja é a unidade. Para que vocês entendam e terminar. Um velho ancião já à beira da morte, chamou seus 12 filhos e disse, filho, vá cada um lá no terreno e traga uma vara para mim. E foram os 12 filhos e trouxeram 12 varas.
Chegaram diante do ancião e disse: pai, aqui está o que o senhor pediu. E colocaram as varas. E o pai falou assim: agora traga-me uma corda. E levaram uma corda até o ancião. E ele enrolou, entrelaçou aquelas 12 varas. E depois passou um por um dos filhos e disse: quebra essa vara agora. E os filhos tentaram, do mais forte para o mais fraco, do mais fraco para o mais forte. E ninguém conseguiu quebrar o fecho de vara. Então o velho disse para o mais velho: agora, por favor, tire essas cordas, desata essas varas e traga-me. E levaram as varas para ele, Maximiliano. E ele pegou vara por vara e quebrou as 12 varas. Já velhinho. E os filhos olharam para ele e falaram: meu pai, assim é fácil. O senhor quebrou a vara separada. E ele disse: esta é a lição, e esta é a lição que eu deixo para essa igreja. Se vocês estiverem unidos pela corda do Espírito Santo, nem o mais forte dos demônios, nem do inferno vai poder quebrar vocês. E vocês vão conquistar tudo que Deus planejou para a vossa igreja. Mas se sair a corda da união, a corda do Espírito, até um velho moribundo é capaz de acabar com um por um e acabar com a igreja. É por isso que essa igreja não pode perder a sua essência, que é a unidade. Você pode ficar de pé agora? Louvado seja Deus. E aplaudir o Senhor enquanto os adoradores vêm para cá. Essa igreja nasceu para brilhar. Glória a Deus. Aguinha para ele. Glória a Deus. Vamos aplaudir o Senhor com mais intensidade que Ele merece. Aleluia. Pastor Valmir resumiu de forma sábia, à luz do Espírito Santo de Deus, tudo que eu tenho dito para a igreja nestes últimos meses. Que igreja triunfante é a igreja que vive com consciência que toda a glória é para Deus. Igreja triunfante é aquela que tem consciência que ela precisa ser santa, como Jesus é santo. Igreja triunfante diante da terra, ela precisa viver em unidade. Porque antes da fundação do mundo, meu pastor, antes da fundação do mundo, já existia relacionamento e unidade. O Pai com o Filho e com o Espírito Santo. Amém? O ministério de Deus é Jesus. O de Jesus é a igreja. E o ministério da igreja somos nós, vivendo em unidade com o nosso Senhor. Pai, obrigado por esta noite, por esta aula. Obrigado porque o pastor Valmir, o Senhor deu a ele a unção de mestre, para expor a tua palavra com tanta santidade e sabedoria. Obrigado porque cremos que esta igreja será um marco histórico do amor de Cristo nesta cidade. Mas sem unidade e sem santidade, para que a glória seja do Senhor, nós vamos perder. Mas juntos, com o Senhor, venceremos, porque o Senhor já venceu por nós. Unja, Senhor, abençoe e dê visão de águia, olhos espirituais, ouvidos apurados e refinados, mãos estendidas, passos verdejantes a cada um de nós nas veredas da tua justiça. Que venha o teu reino sobre nós, Senhor, e seja feita a vossa vontade. Muito obrigado pelos esses 32 anos de vida. Não queremos errar, Senhor. Igreja triunfante
é aquela que vive as marcas de Cristo. E é esta igreja que queremos ser. Eu queria que você desse a mão ao seu irmão. E juntos nós iremos louvar ao Senhor. Amém? Vamos louvar. Peça a Deus por sua casa, por sua família. E peça a Deus para você ser esse servo do Altíssimo aos pés da cruz. Olhando vertical. Tudo que ligarmos no céu será ligado na terra. Com uma visão que na cruz, nem na cruz Jesus cruzou os braços por amor a nós. Somos corpo e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo com recebi. Corpo, cantando, vai abraçando o seu irmão aí. Só abraça ele, mas não pare de cantar não. Ligado. Ei. Quero te fazer um convite. Está sem voz ali. Amanhã nós teremos mais um dia de conferência. E estará conosco o pastor Robson Liberador. Você conhece muitas pessoas que precisam fazer parte desta família.
quero te pedir que amanhã pela manhã você esteja orando por elas. Por aquele que você sabe que está afastado. Por aquele que sabe que está vivendo enganado. Que vive na religiosidade. Que vive na mentira. Servindo os deuses, os balaíns dessa cidade. Ore por ela. E na parte da tarde, seja um canal de Deus. Ligue, vá à casa dela e convide para participar desta festa. Amém? Durante 9 anos e 3 meses, o irmão sabe, eu orava pedindo a Deus os meus pais. E há 15 dias atrás, isto é, 2 domingos atrás, em um apelo aqui, e os nossos cultos domingo à noite são evangelísticos, Deus me deu os meus pais rendidos ao Senhor. E em nome de Jesus, na noite do dia 31, irei batizá-los. Por quê? Porque eu acreditei. Acredite que você pode e será um mensageiro de Deus para levar aqueles que você amam a Cristo Jesus. Amém? Então vamos louvar mais uma vez. Louve a igreja. Coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus, como fruto desse novo coração. Declara: eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão, preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo, Valéria, vem cá, de assim bem ajustado, totalmente ligado, unidos, vivendo em uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor. Uma família, vivendo compromisso no grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão, eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. glória a Deus. Quero te convidar a você não ir embora. A igreja vai servir para você um bolo abençoado. Então nós vamos lá atrás orarmos, participarmos da mesa do Senhor, comendo um bolinho com refrigerante e muito cachorro quente também. Muito obrigado por sua vinda aqui. Fred, Deus abençoe a sua vida. O Bruninho, o Magrinho, o Gordinho, essa família que eu tanto amo. Pastor Valmir foi arrebatado? Muito obrigado, Pastor Valmir. Amanhã às 13 horas nós teremos uma participação para as crianças. Nós não fazemos apologia às festas corriqueiras da sociedade e do comércio.
Diante do mundo, amanhã é dia das crianças. Mas diante do reino de Deus, todos os dias são o dia dos nossos cordeirinhos. Então amanhã você pode trazer o seu filho aqui na parte da tarde, e ela vai brincar, vai receber da palavra de Deus, vai lanchar, e vai ser uma benção. Aquilo ali não existe. Está escrito lá no Data Show, assim, às 16 horas, show de calouros com o acompanhamento da banda. Premiação, primeiro lugar R$50, segundo lugar R$30. Aquilo ali não existe aqui na igreja. Pode tirar isso. Porque entre nós não tem melhor ou pior. Somos um. E aqui as crianças vão cantar para o louvor do Senhor, não para ter premiação alguma. Porque o prêmio é a salvação em Cristo Jesus. Amém? Glória a Deus. Então, Fred, manda um louvor para a gente dançar na presença de Deus aí. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém? Glória a Deus. A saída, adquira o CD do Fred e abençoa o ministério do nosso irmão. Eu quero dançar, meu filho, só depende de você em Cristo Jesus. Oh! Precisa acontecer uma evolução para mudar a história desta nação. Quando os joelhos se dobrarem, as trevas vão tremer. Corações se levantarem, as trevas vão tremer. Está prestes a acontecer uma evolução para mudar a história desta nação. Quando os joelhos se dobrarem, as trevas vão tremer. Corações se levantarem, as trevas vão tremer. Tudo é possível que crê. Tudo é possível que crê. Vamos tornar a cidade, vamos ver salvação. Vamos fazer a história desta nação. Vamos tornar a cidade, vamos ver. Vamos fazer a história desta nação. Transformados com o mundo, transformados por Deus. Chamados para brilhar no meio desta geração. Somos o sol que vai salgar toda a terra. Somos a luz que apagará a escuridão. Tudo é possível que crê. Tudo é possível que crê. Vamos tomar a cidade, vamos ver salvação. Vamos fazer a história desta nação. Vamos tomar a cidade, vamos ver. Vamos fazer a história